Boa noite, pessoal, tudo bom? Olha só, estamos aqui na nossa primeira feira do livro, no Paradouro Rosinha. Hoje vamos ter aqui uma roda de conversa muito bacana, em parceria com nossos escritores aqui do Vale do Taquari. Depois vão conhecer um a um em sua obra. E em parceria também com o Clique. Está aqui, ó, diretamente de Paverama, aqui na nossa casa, para fazer a transmissão da live aqui com vocês. E para começar a nossa noite aqui muito bacana, vamos ter uma declamação aqui com meu amigo, nosso grande amigo, Fábio. Fábio, fica à vontade, está em casa, o palco é todo seu. Dos versos de Colmar Duarte, Tempo de Viver. Um dia, eu teria talvez uns 20 anos. Tomei coragem, encilhei o pingo para campear a sorte em outros pagos. Juntei as pilchas como quem apaga marcas de um mapa riscado nas cinzas, traçando rumos já sem importância. Calcei esporas de cabeça baixa, rememorando outras alvoradas, de domas, de rodeios, de tropiadas. Tirei palavras como quem aparta o melhor que sobrou ao fim do inverno, e aos velhos eu falei determinado. Era minha sorte. O meu destino que lá estava a esperar no fim da estrada. Necessitava andar, seguir os ventos, ser essas nuvens que passam sem pressa sombreando as várzeas, espiando os açudes nas tardes preguiçosas de sol quente. Alguns nascem pra umbu, cravam raízes e morrem dando sombra ao mesmo cerro. Mas eu tinha nas veias sangue andejo em vez da seiva fria desses troncos. Depois, como saber de sentimentos quem não oculta a bruma das ausências e as distâncias não turvam o olhar? 20 anos. A vida em florescência. Tempo de descobrir mais de mim mesmo. De não olhar atrás. Pois os recuerdos cabem até na mala de garupa que nem avulta embaixo dos pelegos. A tristeza dos velhos por instantes foi a nuvem de chuva contra o sol que despontava na manhã serena. Mas não foi o suficiente para conter o vôo da torcaça que em meu peito aleteava com olhos no horizonte. Deus te abençoe. Ouvi por despedida enquanto dei de rédeas sem olhar. Deixei para trás o rancho e a minha infância e encilhei o destino para domar. Quanto tempo passou? Talvez nem saiba. Como medir o tempo? Pelos anos? Pelas tristezas? Pelas alegrias? Os pingos que encilhei? Os desenganos? Pelos amores que desvendaram e deram sentido a esta razão maior de haver nascido e de viver e entender a vida? Ou pelos filhos que embalei ao colo
tarareando acalantos já esquecidos. Talvez o tempo não possa ser medido. Tempo é para viver e ser vivido. E a medida é o que se faz na vida. Por isso o tempo é sempre dividido. Há tempo de brincar de faz de conta. Há tempo de plantar e de colher. Tempo de florescer. Tempo de amar. Há tempo de sorrir e de chorar. Ou será apenas tempo de viver? Viver. Sonhar a vida que se quer. Fui peregrino a procurar sem trégua onde estaria escrito o meu destino, onde me levaria a estrada real. Andei pisando descaminhos, sem nunca sofrenar ou dar de rédeas aos desenganos que tocou se inchar. Quando se sai sem prazo de regresso, melhor esquecer o que ficou para trás. E o tempo, que é tão lerdo para o moço, e parece que nunca vai passar, o tempo corre mais em nossa ausência. Foi apagando minhas referências. E hoje é tarde demais para voltar. Muito obrigado. Muito bem, então, com a licença de todos, a gente dá início, então, à nossa roda de conversa com os escritores. E para começar, a gente inicia mostrando para todo mundo um pouco do nosso talento local aqui. A gente fica muito feliz pelo convite, o Portal Clique do Vale, podendo fazer parte disso tudo. Quando o Gui me contou lá atrás a respeito da ideia, do projeto, eu até comentei com ele que, para que vocês todos saibam, coincidentemente, Paverama é uma cidade pequena, o Rosinha está aqui bem na divisa entre os municípios, e Paverama vai ter 2 feiras do livro. Tem aqui a do Parador essa semana, e semana que vem tem a Feira do Livro na cidade. Então, a gente é abençoado com esse tipo de movimento cultural. Então, ficamos muito felizes de poder estar aqui, então, conversando também com a nossa audiência. O Portal Clique do Vale, ele já tem 9 anos de história. Eu sou jornalista independente, então a gente vem diariamente trazendo informação e conteúdo, e hoje, acima de tudo, a gente pode conversar um pouco a respeito de um assunto que ele faz tanta diferença na vida das pessoas, que é a literatura, que é impactar a vida das pessoas por meio da escrita, e acima de tudo, num momento em que a gente vive tão conectado, poder falar um pouco disso, e principalmente com pessoas aqui da nossa região, do nosso entorno, acima de tudo, muito bacana, e acima de tudo eu fico muito feliz de poder estar aqui à frente disso tudo. Pessoal, para você que nos acompanha diariamente, estão conosco aqui os escritores Ana Bagatini, Ayrton Santos, Meire Brot, Lélia Bart e Gladys Schneider. Cada um de vocês vai ter a oportunidade de falar um pouco do seu trabalho, e a gente vai poder compartilhar um pouco de tudo isso que a gente está vivendo nesse momento. E eu estou muito curioso para conhecer mais a respeito do trabalho de todos vocês. A gente tem aqui a Eveline, que organizou todo o movimento. Aqui, vem cá, Eveline, vem cá, dá um oi pro pessoal. Chegou bem cedinho aqui, ó. Ô, Gui, tu também, vem cá. Vem cá, ó. Pessoal que correu atrás de tudo isso. É um movimento que está acontecendo. Ó, primeiras damas, tá, Gui? Tu já apareceu aqui. Não estava no roteiro, hein? Vai todo mundo para fala. Eveline, parabéns por esse movimento, por reunir tantas pessoas com histórias de vida colocadas, imortalizadas em livros aqui. Parabéns pelo movimento feito. Muito obrigada, Jason. Eu estou muito feliz. Nossa primeira edição, então, da Feira do Livro. Eu sempre digo que tudo na vida são encontros, né, Ana? Encontros de almas. E as pessoas que estão aqui hoje são encontros que a gente teve. E até eu brinquei que a Meire foi um encontro de almas com a minha filha, né? Que veio da colega de aula, e ela disse: mãe, tu tem que trazer. Então, eu sempre digo que tudo acontece por um acaso, tudo tem... A gente tem conexões de outras vidas, e isso a gente vai se reencontrando, e é muito bom. As pessoas que estão aqui, a gente tem uma conexão, e fico muito, muito agradecida por vocês estarem presentes essa noite. Muito obrigado aí, e que venham muitas edições com o Geiso aqui do nosso lado. E,
com muito sucesso sempre. Obrigada aí para todo mundo. Gui, parabéns pelo movimento, tá bonito. Nós já fizemos uma live uma semana antes aqui, teve uma repercussão na cidade e ver tudo isso aqui acontecendo é realmente sensacional. Muito bacana, a gente fica muito feliz, porque a gente só tem a ideia e a vontade, e aí está acontecendo, graças a Deus. É a nossa primeira Feira do Livro e a 15ª Feira de Artesanato, Cultura e da Cuca. Então amanhã também vai se estender aqui e domingo também, convidamos todo mundo para vir aí participar, beleza? Beleza, vocês estão liberados agora, tá? Então, pessoal, a gente começa o nosso bate-papo. O Ayrton já está com o microfone em mãos. Muito boa noite. Primeiramente, obrigado por aceitar o convite, estar presente aqui. Gostaria que tu te apresentasse, contasse um pouco da tua obra, do teu trabalho e tudo que permeia a literatura na sua vida. Boa noite, alegria. Me sinto muito honrado pelo convite. Esta Feira do Livro, no Paradouro Rosinha, para nós, escritores, é muito especial, e essa oportunidade que a gente tem de nos comunicar com o Vale do Taquari, para o Rio Grande do Sul, Brasil e mundo, através da internet. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ontem as flores que eu recebi do Paradouro Rosinha no lançamento do meu livro. Confesso que fiquei muito emocionado. Vamos lá. O lançamento foi ontem? Foi ontem, né? Então, lá em Estrela, Baú de Memórias do Ayrton. Você foi tão gentil, levando aquelas flores, estão enfeitando a minha casa agora, né? Bem ao ladinho da minha biblioteca. Então, gratidão pelo carinho, pela amizade e pelo incentivo, né? Então, eu sou colunista do jornal Nova Geração de Estrela há 8 anos. Tenho a coluna Baú de Memórias do Ayrton. Antes disso, eu fui colunista do jornal Folha de Estrela por 18 anos. E agora eu estou trazendo os artigos publicados no jornal Nova Geração. Eu tenho 350 páginas publicadas com cerca de 1.750 artigos. E agora eu estou trazendo esses artigos, fruto das pesquisas, para o livro Baú de Memórias do Ayrton. É um projeto até 2028 para publicar 16 livros, todos sobre a história de Estrela e do Vale do Taquari. Este livro que eu lancei ontem é da Fazenda ao Girassol. Da Fazenda em 1800, quando foi construída a primeira sede da Fazenda Estrela. Ao Girassol, 1961, ano do jubileu de Girassol do município de Estrela. O Baú de Memórias 2 será lançado em maio do ano que vem, quando o município de Estrela estará comemorando 150 anos. Então vai ser do jubileu de Girassol ao Sesc Centenário de Estrela. Tem outros livros que vou estar publicando, trazendo temas diversos, a história da medicina, a personalidades, artistas, escritores, tudo isso, né, vai estar chegando nos próximos livros. Eu trabalho com resgate de memória no município de Estrela desde 1992. Nós criamos uma ONG que chamava-se AEPAM, Associação Estrelense de Proteção Ambiente Natural e Cultural. Como nós fomos perceber todo o universo que engloba toda essa temática, nós percebemos que a questão cultural está muito relacionada com o ambiental, principalmente nos espaços públicos. Então, dentro da ONG AEPAM, nós criamos um memorial da AEPAM. Que hoje tem como patrono o Dr. Werner Schink. Então,
todo esse acervo que a gente reuniu se traduziu em 5 grandes exposições temáticas permanentes que hoje compõem o Memorial da Estrela. Eu tive o privilégio de fazer parte desse processo. O Memorial de Estrela, ele funciona num prédio que foi construído em 1905, preservado, no município de Estrela, restaurado, e abriga agora o memorial, que eu tive o prazer de ser o coordenador até dezembro de 2024. Quando eu deixei o memorial, então, segui este projeto da publicação destes livros, agora contando todas estas histórias em detalhes que a gente trouxe ao memorial, onde recebemos 22 mil pessoas, delegações de todo o Brasil, da América Latina, da Europa, enfim, né? Recebemos muita gente, e agora essas temáticas que nós trabalhamos ao longo desse tempo no memorial, agora eu vou trazer elas em detalhes nos livros Baú de Memórias do Ayrton, que de certa forma elas já vêm sendo trabalhadas nas colunas do jornal, né, nesse tempo todo. Então agora nós vamos estar dialogando também através da literatura, do livro, né, e é esse o nosso projeto para os próximos anos. Se alguém quiser comprar a sua obra, de que forma consegue adquirir o livro? Este livro, o primeiro Baú de Memórias do Ayrton, é o meu 4º livro. Meu 4º livro. Ele recebe o incentivo da Lei Aldir Blanc, do Ministério da Cultura. Então, ele é patrocinado e ele está sendo entregue para a comunidade de forma gratuita, né? Então, eu realizei o lançamento, recebi muitos amigos, eu até estou impactado pelo número de amigos que eu recebi, tantos abraços, tanto carinho, tanta atenção, lá ontem, no Salão da UASE, da Comunidade Luterana de Estrela. Então, fiz o lançamento, já entreguei essa obra, né, nesta oportunidade para os meus amigos, e agora estaremos visitando as escolas do município de Estrela, as municipais, as particulares, as escolas estaduais, para deixar também o livro. E quem quiser, tiver interesse, entrar em contato, que eu tenho o livro para entregar. Os demais livros, como esse que trata da história da minha família, a saga da avó Mitty Enster, que traz um resgate da família Enster, desde a chegada dos primeiros colonizadores Enster, que chegaram e foram habitar na área ali da Lagoa da Harmonia, naquela região, 1858 até os dias atuais, a história da família Enster. Ele está disponível na Livraria Armazém, no município de Estrela, também, pessoalmente, a gente está atendendo, e também pela Livraria Plenitude, a nível nacional. É uma livraria que temos em Curitiba, que é administrada pela minha filha, lá em Curitiba, e ela então faz essas relações públicas, né? Essas vendas em todo o território nacional. E temos o livro Legado das Águas, que é um livro muito importante que a gente publicou, que somos os organizadores, eu, a colega Gladys e também a colega Lélia. É um livro que ele impacta porque ele traz uma realidade de uma tragédia que é recorrente, né, desde que Estrela, né, existe, é que as águas, as pessoas, né, que residem em áreas de alagamento têm sofrido muito, e nos últimos episódios de 2023 e 2024 teve consequências devastadoras, econômicas, sociais, emocionais, de toda a ordem. Então nós reunimos neste livro depoimentos de famílias, de autoridades, de empresas socorristas que viveram intensamente toda essa tragédia que vitimou o nosso município e também todo o Vale do Taquari, mas é um livro que traz esse resgate dessa tragédia, especificamente no município de Estrela. Também
à venda na Livraria Armazém, no município de Estrela, e com a Tutti Plenitude a nível nacional em Curitiba. E agora no Rosinha, né? E agora? E agora no Rosinha. E Todas agora- as obras aqui vão ser E agora, né, essa alegria que a gente tem de poder estar, né, com essa relação muito bacana, muito forte aqui com o Paradouro Rosinha, com todo esse olhar, né, que eu percebo que a administração, que a gestão do local faz aqui, com esse olhar para a cultura, para a memória. Inclusive hoje à tarde nós estávamos falando de uma personalidade incrível que foi, né, o criador do Rosinha, que era o senhor Rosinha. Então tem muitas ideias, tem um memorial que está sendo pensado, que vai ser organizado com as histórias do seu Rosinha, que certamente vai impactar muito, não só aqui a região mais próxima de Taquari, Fazenda Vila Nova, Paverama, mas pelo que hoje à tarde a gente conversou, o Rosinha, a história do senhor Rosinha vai impactar todo o Vale do Taquari, vai servir como uma grande referência para as futuras gerações. Merece um livro, Ayrton. Eu já instiguei, né? Eu, inclusive, hoje, né, conversamos aqui e eu sei, tenho certeza, meu coração está, né, me apontando isso, que nós teremos uma grande escritora nesse local, já está com uns projetos já pensados, não divulgados, mas eu senti que a história do senhor Rosinha vai ganhar um impacto também através da literatura. Então, parabéns pelo trabalho que vocês realizam aqui, né? Esse olhar, na verdade, aqui é a porta, né, para o Vale do Taquari aqui, né? Então, passa aqui já esse espaço todo organizado, com essas possibilidades, com a feira de artesanato, agora a feira do livro, tudo isso, o memorial do Rosinha. Então vai ser, né, a porta de entrada para o turismo no Vale do Taquari, que é uma realidade muito grande, porque a nossa história, meu prezado amigo, a nossa história, a história do Vale do Taquari é uma história lindíssima, é uma história extraordinária, né, que tem muito de tudo ligado a esse processo da colonização. Então, isso tudo muito bem trabalhado, toda essa questão do próprio Cristo, das outras possibilidades que nós temos destes ambientes naturais em todo o Vale do Taquari. Então, a partir de aqui, a pessoa pode chegar aqui no Rosinha, né? Já tem folder aqui, que eu estou sabendo, né? A pessoa já vai ter ali né, uma noção das possibilidades que são únicas, lindas e maravilhosas, e aqui pode escolher diversos roteiros aqui, que o que não nos falta aqui é simpatia, gente bonita, ambiente natural e algo que foi extraordinário para a superação de todas as adversidades. Muita fé. Exatamente. Ayrton, muito obrigado pelas palavras nessa primeira leva. A gente vai seguir. Vai lá. Hoje a gente tem o ponto da Anturvares, né? Sobre o que você comentou, hoje o Rosinha é uma referência que a gente tem um ponto da Anturvares, uma parceria, né, com a Anturvares, e a gente serve de vitrine, então, para todos os municípios. A gente tem um ponto de referência no Paradouro que pertence ao município de Paverama, né? Eles chamam de antigo e aqui é o Nutella, tá? Só para vocês ficarem a par. Mas lá a gente tem um ponto de referência, que é uma parceria com a Anturvares, que serve como uma ponte entre os municípios, então, os roteiros turísticos e... As delegações que chegam e as agências de viagens, elas podem entrar em contato com vocês e a partir daqui seguir esse roteiro, diversos roteiros. Sim, pelo Vale do Taquari. Hoje a gente tem um contato, até nosso contato do WhatsApp, as redes sociais, elas servem para esse caminho também, né? Então eles geralmente nos procuram, a gente é um ponto de apoio, né? Tanto quanto alimentação, quanto para o hotel, tudo mais, mas também para destinar, ser um auxílio, né? No encaminhamento para os pontos turísticos. Sabes, um ponto extremamente importante é a gastronomia. Eu recebi muitas delegações
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que chegaram através, né, de ônibus, 40, 50 pessoas, e a maior dificuldade que eu sentia neles era encontrar um local para alimentação. Então, como tem tudo isso aqui no Paradouro Rosinha, facilita imensamente. Então, estou aqui, ó, pessoal que está nos acompanhando, que já nos visitou aqui no Vale do Taquari, Paradouro Rosinha tem tudo. Muito bem. Dito isso, lembrando, ó, tem água quente para o chimarrão, tem o café preto com leite, moído, passado, pode escolher, enfim, tem gasolina, tem espaço para carro elétrico, tem então gasolina. Aqui tem tudo isso aqui. O Paradouro Rosinha é um local realmente, eu sempre digo pro Gui, eu chego aqui, eu estou em casa, eu me sinto bem à vontade. E é o que o pessoal que nos acompanha em casa agora está percebendo. Dando sequência então no nosso bate-papo, muito feliz de poder estar falando sobre obras, sobre trabalho. É uma sexta-feira à noite diferente, realmente. E agora conosco, Gladys Schneider. Uma boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui. Eu, então, sou Gladys Schneider, sou de Estrela. Por 32 anos atuei na área da enfermagem. 2021 fui para o mundo das terapias holísticas integrativas. E nesse tempo, logo em seguida, passei como palestrante, também fazer um curso de palestrante, onde que eu fui para São Paulo em função desse curso e lá, com uma colega de quarto no hotel, acabei conhecendo uma advogada do Rio de Janeiro, onde ela falou de um livro que elas escrevem todos os anos, onde mulheres escrevem as suas histórias. E foi assim que eu entrei no mundo da literatura, porque daí ela falou desse movimento de reflexões femininas, então, onde várias mulheres escreveram suas histórias, e uma delas fui eu, então, naquele ano, onde, então, ano passado, dia 8 de março, foi lançado o meu primeiro livro como coautora. E logo em seguida apareceu um convite em março, não bastasse em março ter lançado um livro. Mês seguinte recebi o convite para escrever um outro livro. Num primeiro momento neguei, logo em seguida veio o segundo convite do mesmo e acabei então escrevendo então o meu segundo livro também com coautoria de outras mulheres. E ano passado a Lélia insistia que alguém tinha que escrever alguma coisa sobre as enchentes. E também, num primeiro momento, eu pensei, eu também acho que alguém deveria escrever. E uns dias depois ela vem de novo, me fala a mesma coisa. Eu disse, Lélia, então vamos lá. Então, Quis o Destino, que então, ano passado, então, esse ano lançamos, então, é o meu terceiro livro, onde nós três, então, convidamos o Ayrton também nesse momento. Quis o Destino, então, que nós três escrevêssemos esse livro, Legado das Águas. Então, o Ayrton já falou um pouco dele, né? Mas do quanto que a Lélia via a importância de tantas enchentes terem acontecido e nunca ninguém escrevia essas histórias. Então, esse foi o nosso desejo quando nós fomos escrever essa história, né? De realmente contar para as pessoas um pouquinho do que aconteceu e realmente deixarmos esse legado, né? Então, hoje, com muito orgulho, sou escritora, então, desses 3 livros, mas do quanto é lindo esse movimento, do quanto é maravilhoso, conversando semana passada com a Eveline, né? Do quanto que as pessoas vão se unindo para aquelas pessoas que precisam. E eu acredito muito, a espiritualidade vai nos reunindo. Não é por acaso que nós aqui hoje estamos aqui, né? Que lindo. E quantos encontros de alma que a gente vai, pessoas que vai se fazendo nas amizades, criando esses círculos de paz, literalmente, de transformar vidas, e a leitura transforma as pessoas, mas muito antes disso transforma nós. E como diz o Ayrton, né, da alma, né, ele junta as almas, ele traz a alma, o livro nos encanta. Então, do quanto é importante, né? Que lindo nós estarmos aqui falando de literatura. E também a parabenizar realmente de vocês terem a ousadia de ter começado. A gente sabe o quanto é desafiador começar.
não saber como fazer, mas do quanto é importante nós sermos convidados para esse momento e estarmos aqui representando muitos escritores que tem por aí. Mas nós somos os primeiros que estamos aqui e virão muitos outros. E que lindo! Parabéns por esse movimento. Gratidão por tudo isso. A senhora falou que era ligado com a enfermagem. Foram quantos anos? 32 anos de enfermagem. 32 anos. Isso. No período de enfermagem, a senhora já era ligada à literatura? Foi uma oportunidade que apareceu? Como é que foi essa virada de chave para abrir mão, para sair dessa vida dedicada à saúde e encontrar nos livros uma nova sequência profissional de vida? Eu vejo que hoje de tarde nós estávamos conversando do quanto incentiva a leitura traz tudo isso. E desde que eu me lembro, eu sempre digo, eu acho que eu já fiz chantagem com meus pais, porque eu fui 1 ano antes na aula, porque eu queria muito aprender a ler e escrever. Era um desejo meu, eu lembro que nem era época de estudar, e eles me conversaram com a prof e eu pude ir antes, porque eu queria muito aprender a ler e a escrever. E desde o momento que eu aprendi, eu tinha muito isso de passar para os meus irmãos, para os meus primos, aquilo que eu sabia. Então, compartilhar isso. E naquela época não tinha tantos livros, mas tudo que eu encontrava eu lia. Então, eu tinha muito sempre o desejo, essa angústia de ler. Desde que eu me lembro que eu aprendi a ler e escrever, eu li muitos livros. Eu era conhecida nos empregos que eu estava com aquela moça que sempre tinha livro debaixo do braço, né? Então, e isso foi me instigando, esse mundo de realmente querer passar, compartilhar esses conhecimentos. E é interessante que quando, como enfermeira, eu vejo que quantas histórias poderia se escrever, e hoje eu não escrevo nessa área, né? Mas o quanto que cada vez que se escreve tu consegue transformar vidas. E quando se fala em escrita, eu penso que tem muito a ver com a enfermagem. A gente transforma vidas, a gente toca corações, e a enfermagem também faz muito isso. Então, parecem coisas diferentes, mas continua sendo cuidar. O cuidar, em primeiro lugar, a mim, mas cuidar de outras pessoas. Porque eu sempre digo, se uma pessoa leu minha história, se conecta com aquilo, já valeu a pena ter escrito, né? Então, assim, acredito que foi uma jornada. Não penso que tenha sido talvez uma virada. Foi uma jornada que eu fui sendo preparada. Para aquele momento certo, apareceu a pessoa certa para mim escrever o primeiro livro, né? Então, é um caminhar. É um mundo do autoconhecimento, onde tu vai indo, vai te encontrando nisso, e aparecem as pessoas certas, são colocadas no nosso caminho, né, Gia? As suas obras podem ser encontradas onde? Essa primeira, ela era edição limitada, então essa eu já não tenho mais à venda, já foram vendidos todos. E essas duas outras eu também tenho em Estrela, na Rede Paper, no armazém, ou comigo. Tenho sempre comigo também, daí, tá? Podem serem comercializadas, sempre tem comigo. Só me chamar no direct, posso falar meu Insta, claro. No meu direct é Gladys Schneider Oficial, pode me chamar por lá, ou mesmo lá no Insta, tem lá o meu número do telefone lá na bio, pode estar me chamando e eu encaminho para quem quiser as obras. Gratidão. Conversamos depois novamente. Dando sequência, então, Meire Brod. Meire Brod, isso. Primeiramente, agradecer a senhora por aceitar o convite de estar aqui. Pode me chamar de você. Não, você? Então tá ótimo, perfeito. Por agradecer pelo aceitar o convite de estar aqui. E gostaria que falasse a respeito das suas obras, seus trabalhos. Enfim, colocar um pouco sobre esse momento especial que a gente está vivendo, porque para mim uma feira do livro, independente de onde seja e o seu tamanho, é um momento muito especial onde a gente celebra a cultura e apresenta obras, trabalhos para as pessoas que passam por ali. É um momento em que pessoas que imortalizaram o seu trabalho nos livros apresentem o seu trabalho. Então, boa noite para todos e todas que estão nos ouvindo, nos assistindo. E eu queria dizer do meu enorme prazer em vir aqui falar sobre livros, que é um assunto que para mim é sempre inesgotável. Toda vez que me chamarem eu vou falar sobre livros, que é realmente a motivação da minha vida. E um agradecimento especial à Eveline, que carinhosamente me convidou para vir aqui
né, através da Aurora, a filha dela. Então, é toda uma corrente, né, e isso eu acho muito legal. Quando eu converso com as pessoas e conto a minha história, eu sempre começo dizendo assim, aos 9 anos de idade, eu meio que choquei a família, porque eu disse assim, eu quero ser escritora. Detalhe, ninguém na minha família remotamente é chegado ao mundo das letras. E a minha mãe estranhou aquilo, né, e questionou porque, né, da onde eu tirei aquilo, mas assim como a Gladys falou, eu tinha uma verdadeira obsessão por ler. Desde que eu aprendi a ler, eu lia de todas as formas, né? Todos os livros que me caíam nas mãos eu lia, e eu sou diferente de vocês que são naturais daqui. Eu vim de São Paulo, nasci em São Paulo, e a minha família é uma família de classe média, então a gente não tinha, de 6 filhos, então não tínhamos condições de comprar tantos livros assim. E aí então, mas eu tinha muito acesso a gibis, né? E eu tinha muito acesso à biblioteca. Então isso contribuiu muito para a minha formação. E eu comecei a escrever muito, né? Desde pequeno eu escrevi histórias, eu gostava muito de ouvir histórias, né? Meus avós contavam, minha mãe contava história, eu parava tudo que eu estava fazendo para ouvir a história. Então, eu acho que primeiro eu fui uma contadora de histórias, né? Eu tenho esse apreço por contar histórias. Então, quando eu decidi ser escritora, eu tinha 9 anos, eu não tinha ideia de como eu faria esse caminho, mas eu sou muito planejadora. Então, eu pensei, qual a faculdade que eu deveria fazer? Jornalismo. Nem sei lá, não me passou pela cabeça letras. Não sei, né? Eu era uma criança, mas não sei também por que eu cismei com jornalismo. E eu tracei o meu caminho e fui, né? Aos 17 anos eu entrei na faculdade de jornalismo, resumidamente, me formei em jornalismo. Mas eu sempre, para mim, era uma escada o jornalismo. Apesar de eu gostar muito de atuar, para mim era sempre uma escada, né? Era uma forma de eu realmente conseguir alcançar o meu plano de vida, que era me tornar escritora. Só que no meio disso tudo a vida acontece, né? Então, você vira adulta, você tem que se manter, você tem família, você muda de um estado para o outro, né? E aí as coisas vão ali acontecendo no meio da sua vida. E eu, profissionalmente, então, quando eu me mudei para cá, no Vale do Taquari, em 98, com a minha formação, eu tive um grande vislumbre de oportunidade, porque não existia nenhuma assessoria de imprensa, né, aqui. Então, eu abri uma empresa de comunicação integrada, que é uma agência, Dobro, que nessa agência eu trabalhei durante 22 anos, até 2022. E fui muito feliz, porque foi uma agência que eu acho que você lembra dela, né, da Dobro, que, né, atendia lá no Vale do Taquari vários clientes. Os maiores clientes eu tive o privilégio de atender. Mas, com essa minha formação em jornalismo, meu sócio publicitário, a gente teve uma ideia de fazer a comunicação integrada que nem se comentava na época. Então, todos os nossos trabalhos envolviam sempre uma comunicação dirigida, que era aí que eu podia colocar minha veia, né? Então, um exemplo, em 2013 eu fiz o livro de 50 anos da Sertel. A Sertel era nossa cliente, eu escrevi o livro da cooperativa. Então, esse foi o primeiro livro que eu escrevi. Então, eu me dediquei muito a entrevistar todos os ex-presidentes, né? Fui para os interiores, sem falar uma palavra de alemão, levando um tradutor. E foi muito, muito legal, porque o livro ele não é só um livro que é um histórico de uma cooperativa. Eu romanciei aquela história, né? E até hoje todo mundo diz que é um livro muito agradável de ler. Então, com isso, eu pude sanar, de certa forma, essa minha vontade de ser escritora, que estava ali guardada em um escaninho, mas que eu sabia que em algum momento eu retomaria, tá? E aí as minhas filhas, eu tenho 3 filhas, e aí elas foram crescendo e tal, e eu, em 2014, 2013 mais ou menos, eu me organizei e falei, não, eu preciso me lançar como escritora, né? É uma data para mim, eu ia completar 50 anos, e eu falei, não, eu vou, de novo, eu traçando um plano, fiz todo um cronograma, né? Inverso da data de publicação até o que eu precisava fazer, e me organizei. Eu já tinha a ideia do livro, que é o Dora, que esse foi o primeiro livro lançado, que ele é justamente baseado nas histórias da minha mãe, que é todas as histórias que ela já contava. Só que, na minha cabeça, quando ela me contava as histórias, eu, como uma mente criativa, eu mudava os finais de acordo
com a minha vontade. Porque algumas histórias eram muito tristes, né? Muito tristes. Minha mãe morava no meio do mato, enfim, e ela era minha heroína. Então, para mim, eu sempre dava uma torcidinha na história, né? E mudava. Então, não dando spoiler, mas já dando spoiler, a minha mãe contava a história que ela tinha sido muito apaixonada por um rapaz rico da cidade e ela era doceira da cidade. E ele tentou retribuir sei lá, essa paixão, marcou um encontro. Ela foi até lá e não teve coragem. Só viu ele de longe e voltou, porque ela pensou, quem sou eu na fila do pão, né? E aí ela voltou. E ela contava essa história que aí, então, 1 ano e meio depois, ele foi se casar e quem fez o bolo de casamento dele foi a minha mãe. E ela chorava. E aquilo me matava por dentro. Eu falava, coitada da minha mãe, né? E essa história, então, que eu subverti aqui no livro. Porque, obviamente, ela casou com o meu pai, não com ele, né? E a minha mãe ficou muito brava comigo. Que as pessoas... Porque no livro, não, ela não casava com ele, mas ela tinha um caso com ele depois, né? Então, a minha mãe... Então, ela falou, o que você fez com a minha história? Eu falei, mamãe, é baseado em fatos reais, mas não é a sua história. Eu tomei uma liberdade, né, artística de escrever, de recontar a sua história, mas o principal que eu quero dizer nesse livro é uma história sobre a relação de uma mãe com uma filha. Então, às vezes, eu me coloco como a Dora, às vezes como a Marília, porque conta a história minha e da minha mãe, de certa forma. Uma garota que também saiu do seio da família e foi para um lugar... Porque ninguém da minha família mora longe de São Paulo. Todo mundo mora lá. Eu sou a única, né, desgarrada. Então, a Marília, que é a personagem secundária dessa história, também sai. Então, e eu precisava contar essa história. E eu lancei esse livro na Feira do Livro, em 2014, em Porto Alegre, e foi, assim... muito transformador para mim, porque no meu cronograma ali de planejamento, eu coloquei assim, quando eu vou me sentir uma escritora? Apesar de eu já ter escrito outros livros, né? Eu respondi para mim mesma, quando o meu livro estiver sendo lançado, ou quando ele estiver sendo lançado numa feira de livro, ou quando eu estiver dando autógrafos, ou quando eu vê-lo numa livraria. E para minha alegria, isso aconteceu simultaneamente, as 3 coisas ao mesmo tempo. No dia que meu livro foi lançado, no dia 8 de novembro de 2014, ele estava em todas as livrarias em Porto Alegre, porque eu lancei pela uma editora lá de Porto Alegre, e também aconteceu minha sessão de autógrafos na Feira do Livro. Então, foi assim, o auge, né, o meu ponto alto da vida foi estar nesse momento. E, a partir de então, não é fácil publicar. E isso até dá pano para manga para outras conversas, tá? Porque eu, estando nesse meio da comunicação, tendo todo acesso a gráficas, a esse meio, né, que já faz metade do meio de campo de impressão de livro, eu tive muita dificuldade, porque eu selecionei 50 editoras para mandar o meu livro, tá? Dessas 50 editoras, só 2 responderam. E uma delas foi a Libretos, que publiquei, né? Então, e mesmo assim, eu me senti perdida, porque eu não sabia qual era o próximo passo. Ela leu o meu original e o que ela vai fazer depois. Então, isso começou a ficar na minha cabeça. E eu sempre fui muito empreendedora, né? Haja vista que eu dirigi uma agência, né, ao longo de todos os anos. E aí eu decidi que eu precisava fazer um plano de carreira, de transição de carreira, porque eu queria sair da Dobro, mas obviamente eu não era uma pessoa irresponsável de dizer, vou parar de brincar de agência agora e vou abrir uma banquinha de livros. Eu tinha que me organizar financeiramente, inclusive, né? E eu fiz esse plano de carreira. Só que eu tive uma ajuda muito grande, sabe de quem? Da pandemia. Olha só. Porque em 2019, eu resolvi fazer uma outra pós-graduação focada em literatura brasileira. Fui, depois de anos, né, fora da academia, voltei, fui para a URGS, fiz essa formação, né? E aí eu fiquei mais entusiasmada ainda, porque vi também um gancho ali, que era a questão da invisibilidade da mulher na literatura brasileira. Aí, então, eu pensei, eu quero uma editora, quero trabalhar com livros, mas eu quero também dar foco para as mulheres. Então, o meu posicionamento da Libélula, a editora que eu fundei,
primeiro como um braço de operação da Dobro, e depois, hoje, ela já é uma editora estabelecida, com o CNPJ e tudo mais, o foco dela é dar visibilidade para as mulheres, né? Então, majoritariamente, eu publico mulheres. E veja bem, de 2019 para cá, eu já publiquei 26 livros, né? 26 livros, né? E sempre com muito, assim, muito sucesso, né? E eu te digo, eu hoje vivo só dos livros. Então, é a minha profissão como jornalista, muito pouco, que eu tenho alguns poucos trabalhos que eu ainda faço, mas como editora, como escritora, e como também eu costumo fazer mentoria de escritas, né? De escrita criativa para pessoas que querem escrever livros. Então, tem todo esse trabalho de acompanhamento. Então, hoje eu acordo, passo o meu dia em volta de livros e vou dormir feliz da vida lendo um livro antes, né? Então, eu penso assim, né? O que é você realizar um sonho? Você projetar e você conseguir. Eu me sinto uma pessoa muito realizada e às vezes eu falo, caramba, as pessoas me pagam para eu ler, sabe? Me pagam para escrever. Isso é maravilhoso, né? Isso é uma bênção. Então, eu fico muito grata. E em 2020 eu lancei meu primeiro livro infantil, que também foi muito legal, porque eu estava... Era pandemia, a gente estava ali tudo... Eu estava morando em Porto Alegre na época. E eu tenho uma neta tinha na época uma neta de 3 anos de idade, agora ela tem 8, que lê muito, lê absurdamente muito. E eu, assim como minha mãe contava as histórias, como eu contava as histórias para a mãe dela, a Natália, contava para a Liliana também. E eu comecei a contar a história de uma menina que lia muito, que lia sem parar, que o mundo dela foi se transformando através da leitura. E aí chamei o livro de Pequena Leitora e fiz esse livro em homenagem a ela, ilustrado. Só que eu fiz o pré-lançamento na pandemia, né? E ele foi totalmente vendido antes de eu lançar o livro. Eu vendi toda a edição dele e agora eu fiz uma segunda edição porque o Colégio Madre Bárbara adotou esse livro, né? Então ele foi as crianças do 3º ano das séries iniciais estão lendo esse livro e é muito legal você estar lá no meio das crianças, apresentar e sentir que realmente é um projeto que faz com que a criança se sinta motivada a escrever também, né? A prova é que volta e meia eu escuto alguém falando, eu quero ler, eu quero ser escritor, eu quero ser escritora. Eu vou abrir um apêndice aqui, porque essa tua paixão por livros foi que a Aurora te conheceu. Uhum. Não, precisa disso aqui, tá bom. A Aurora viu a tua paixão, assim, porque a gente até se emociona de escutar tuas histórias, porque ela chegou em casa e ela falou com muito carinho, assim, de você, tanto no dia que você esteve lá, quanto depois quando a gente estava conversando sobre... Foi numa conversa, acho que eu estava tendo com a Ayrton por telefone, que ela escutou e ela falou, mãe, tu tem que trazer a avó da Liliana. E essa tua paixão, até eu estava pensando aqui, que você falou que ninguém da sua família escrevia, né? Mas você deixou essa herança para sua neta. Porque elas estiveram recentemente numa noite do pijama e a Aurora falou, mãe, uma hora a gente estava brincando e a Liliana parou tudo e ela foi ler. Sim. Porque ela é apaixonada por leitura, né? A Aurora sempre fala, mãe, a Liliana lê muito, mãe, é muito legal. Então, acho que assim, talvez você não teve, mas você deixou essa herança para sua neta e é muito bacana de ver. Mas é engraçado, né? Eu digo que a minha mãe, a minha lembrança mais remota é eu estar mamando na minha mãe e ela com um livro. Ela não era uma pessoa estudada, ela estudou só até a 4ª série. Mas a minha mãe lia muito, muito, muito. Tanto que quando ela parou... E assim, eu fiquei muito feliz que faz 2 meses que minha mãe faleceu, tá? Mas ela parou de ler... Ela faleceu com 92, com 90 anos ela parou de ler porque ela não conseguia ler, teve um problema na visão. E o que eu fazia? Eu gravava audiolivros para ela, tá? E mandava as histórias. Porque não... Olha aqui, quem quer empreender, não tem audiolivro para idoso, tá? Então, o que eu pegava um livro? Eu não só lia, eu fazia todo um preâmbulo, eu dizia, esse livro foi feito por tal pessoa, ele é isso, 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 no primeiro capítulo. Então, eu conversava e gravava no celular e mandava para minha irmã colocava para ela. Então, a minha mãe passou para mim, eu passei para as minhas filhas e agora a Liliane e o Oliver também já estão muito lendo, a paixão tá no sangue, tá né? no sangue. Isso é muito bom. Então, e aí também nesse meio tempo, entre publicar livros e editar livros, eu lanço muito, eu escrevo muito em livros que eu faço coletânea. Essa é uma coletânea que a gente lançou final de 2024, tá? Que é
esse é bem legal porque são histórias que sabíamos e um pouco mais. É baseado em fatos históricos que realmente aconteceram em Lajeado, Estrela e arredores, porém são ficcionados. A gente pegou um único fato e em cima desse fato a gente escreveu. E a gente pegou livros de histórias, todos pesquisaram muito para fazer esse livro, e são autores ali da região. Eu também escrevi, o meu conto foi baseado numa história do... ele é pesquisador, ele não é historiador, mas que ele viu que tinha 2 túmulos, encontrou um túmulo, aliás, desculpa, em Estrela, e nesse túmulo tinha a pessoa que matou e o cara que morreu. Tá? E aí ele fez toda uma pesquisa tal, e lançou isso. E eu vi isso publicado no jornal e pensei, bom, isso é um fato histórico. E eu vou ficcionar em cima disso. Então, eu sou muito fã do Edgar Allan Poe, que tem um poema, né, O Corvo, e eu escrevi a minha história com base, né, nesse fato de 2 pessoas estarem enterradas juntas, mas com toda uma releitura do Edgar Allan Poe. E fora outros contos e crônicas que eu publico em publicações de Porto Alegre, de amigos meus, que têm editoras também. E esse é um resumo bem básico da minha vida. E ao todo, são quantas obras? A senhora falou que foram 26 obras. Essa é toda a sua trajetória na literatura? Essas 26 obras não são... Eu editei Sim. elas pela Libélula, Sim. sendo que tem algumas delas que eu também atuo como escritora. Sim. Mas de lá para cá, de 2019 para cá, foram 26 livros. E, fora isso, os livros que ainda estão sendo feitos esse ano... Foi lançado agora, recentemente, em Arroio do Meio, mais um livro. Agora, na Feira do Livro, eu vou estar com 2 autores. Um deles, inclusive, esse é realmente meu único best-seller, digamos assim, porque já está na 4ª edição, um livro que vende para o Brasil inteiro. É um livro, não diria que é didático, mas é um livro sobre mecânica quântica. Ele é professor da URGS. Mas o livro foi mencionado num podcast na Unicamp, em São Paulo, e aí virou uma loucura, explodiu, porque foi assim, ó, aí era fazer reimpressão. A gente vendeu 2.000 exemplares, assim, no final de ano para cá, e não para, sabe? Né? E provavelmente a gente vai ter uma nova edição agora. Então é muito legal, eu me sinto muito empolgada, muito feliz em poder fazer todo esse trabalho focado na literatura. Parabéns pelo trabalho. Com pessoas também, conhecendo pessoas cada vez mais que estão nesse mesmo trem que eu. Muito legal. Demais. Eu fico muito feliz na senhora citar isso, porque mais do que escrever, eu acho que todos que trabalham com literatura têm o trabalho de contagiar mais pessoas, né? E ver o quanto outras pessoas se inspiram no trabalho, vendo histórias, relatando histórias, imortalizando histórias, é fundamental. Se pudesse dizer alguma coisa para a menina de 9 anos que planejou isso e tudo. Eu diria assim, olha, Meire, valeu tanto a pena. Foi assim, meio bagunçado, meio, né, fora da ordem correta, mas assim, ó, você conseguiu. E olha que legal, né? Eu, como eu disse, saí de São Paulo há bastante tempo e volta e meia, eu tô sempre lá, né? Minha família ainda tá lá, mas volta e meia eu encontro um ou outro amigo. E esses tempos eu encontrei um amigo meu que estudou comigo nas séries iniciais, né? E depois, anos depois, a gente se encontrou na faculdade, ele fazendo publicidade, eu fazendo jornalismo. E uma vez ele falou para mim assim, de pequena, professora, não foi ela que escreveu. E aquilo, e a professora, como não, né? Tem certeza? Falei, fui eu sim que escrevi. E eu lembro de ter brigado com ele de pequena, depois a gente fez as pazes, obviamente, né? E aí eu encontrei com ele recentemente, agora que eu estive em São Paulo, ele é um advogado, depois ele fez direito, é advogado, e ele falou para mim assim, eu não acredito que você é casca de ferida, você foi lá e agora você é escritora. Eu falei, pois é, meu filho, você, né, duvidou de mim. Se a gente tivesse feito uma aposta, eu tinha ganhado, né? Mas eu diria para a Meire, assim, que vale muito a pena e que esse universo é tão mágico e é tão encantador, porque não é só a escrita, ele te abre outras portas. Os lugares que eu não visitei ainda, mas que eu vou visitar, que talvez eu não visite, mas eu já visitei na literatura. Eu já fui para a Turquia lendo, já fui para o Egito lendo, já fui para o Japão. Então, assim, isso é um tesouro assim inestimável, né, que nós temos em mãos. Então, eu acho que eu diria para ela assim, valeu a pena. Parabéns pelo teu trabalho e na sequência a gente conversa ainda.
Seguindo então com as nossas convidadas, o pessoal que vai colocando um pouco do seu trabalho, a sua obra, primeiramente, como os demais, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite do Paradouro e, por gentileza, uma apresentação sobre você e os seus trabalhos. Boa noite a todos. Agradeço estar aqui. Para mim é uma honra, né? Eu faço parte do Paradouro Rosinha há 15 meses, né? Tá? Com artesanato, que é minha outra veia também. E me sinto muito bem aqui, me sinto em casa. Tá? Então, agradeço imensamente Eveline, Guilherme, família, Rosinha, por estar aqui e por vocês terem tido essa ideia fantástica, né? Porque eu estou aqui há quase 1 hora ouvindo um pouquinho de cada um, né? E eu me identifico na história do Ayrton, eu me identifico na história da Gladys e eu me identifico na história da Meire. Cada um contou alguma coisa que eu também já tive, que eu também já passei, que também foi minha experiência. Tá? Para dizer quem eu sou Ana Luísa Bagatini. Tá? Eu fiz recentemente 60 anos. Isso para mim foi uma virada de chave. Eu acho que esse livro aqui ele tem tudo a ver com os meus 60 anos. Né? Mas para dizer quem eu sou, eu preciso voltar lá em 1981, então também vou contar um pouquinho da minha história. Eu rabiscava paredes, né? Tá? Já ouvi falar que muitos escritores faziam isso, né? Escreviam poemas nas paredes, tá? Eu fazia isso com uma amiga minha que era interna no Alberto Torres, a Maria Cristina. E um belo dia ela disse para mim assim: Ana, eu acho que você deveria escrever de forma mais séria, vamos dizer assim, né? De escrever um livro. E eu disse para ela: mas Maria Cristina, eu acho que eu não me sinto assim apta, vamos dizer. Não. E ela me incentivou muito, né? Ela me incentivou muito. Ela escrevia também. E um dia ela disse para mim assim: tu não te assusta se um dia acontecer de que tu não vai ter mais aquela inspiração, porque isso é normal, isso está acontecendo comigo. Eu resolvi colocar um ponto final nos meus escritos, mas eu quero que tu vá à frente, né? Então ela me incentivou, eu comecei a escrever assim desesperadamente, né? Que até um dia, esses dias conversando com o Ayrton, eu disse para ele, me parecia ser alguma coisa que vinha, não sei de onde, e eu começava a escrever e pegava uma caneta, um lápis, qualquer coisa que tinha na minha frente, uma parede, começava e ponto final, né? Então era alguma coisa que vinha para mim de uma forma muito fluida, assim, muito genuína. Tá? E aí eu participei de um concurso literário que, na época, era promovido pela FATES, que era a Faculdade de Letras do Alto Taquari, né? Hoje vem a ser a Univates, a universidade, mas na época era a FATES. E eu participei e a gente, como a maioria dos concursos, assim, tinha que colocar um pseudônimo, tinha que envelopar, e a gente colocava a poesia dentro do envelope, entregava lá, eles avaliavam, enfim, e depois davam um resultado, né? Aí eu fui classificada em 1981, no primeiro concurso literário que eles fizeram, com 2 poemas. E na hora de abrir os envelopes, eles disseram: esses 2 poemas precisam ficar em primeiro lugar, não tem... Como é que a gente vai fazer, né? Porque os 2 merecem o primeiro lugar. E aí, quando foram abrir os envelopes, viram que era a mesma autora, né? E no ano seguinte, eu participei de novo, e de novo fui selecionada, né?
E aí realmente bateu a vontade de colocar isso num livro, né? Então eu lembro como se fosse hoje, quando o diretor da escola lá do Alberto Torres me chamou na sala de aula. Veio um recado: Ana, o diretor está te esperando lá na sala da direção. Eu pensei, meu Deus, o que eu aprontei, né, para ele me chamar lá, sabe? E aí, quando eu entrei na sala dele, ele me disse: Ana, o Alberto Torres vai promover a primeira feira do livro de Lajeado. Vai ser aqui na frente do colégio, com tendas, assim, né? E a gente gostaria muito que tu lançasse teu livro neste evento. Eu sei que foi assim, quase como a história de vocês, né? Pessoas que foram se aproximando de mim, que foram me incentivando, e a coisa foi fluindo de uma forma muito natural. Quando eu vi, eu já tinha recebido um livro de poesias que chamava Asas, de uma amiga minha. E quando eu fui colocar o título no livro, eu me lembrei desse livro que ela havia me dado. E eu pensei, com asas para um voo livre. E aí coloquei o título Voo Livre, Poesias e Pensamentos. Então esse livro foi lançado em 82, eu tinha 17 anos na época. E depois dali eu escrevi muito, né? Eu fui a Porto Alegre estudar, porque aqui na nossa região a FATES tinha a Faculdade de Letras, que não era uma coisa assim que eu sempre gostei muito de ler, de escrever, mas não era o que eu queria, não é, né? E fui a Porto Alegre estudar. E aí também já contei essa história, né, Ayrton, para vocês, que a minha ideia era fazer psicologia, mas no fim eu não passei no exame psicotécnico que tinha que fazer e acabei fazendo direito. E no direito eu me encontrei, né? Então, volta também a história, que nem a Gladys falou, né, que a enfermagem para ela tem muito a ver com a escrita. O direito também tem, porque a gente lê muito, né? A gente precisa fazer peças, então tudo tem muito a ver. Eu sabia que o meu lado era para o lado humano, não era para o lado das exatas. Minha mãe gostava muito de fazer versos. E um dia achei um caderno dela, ela tinha uma letra muito linda, assim, e eu achei um caderno dela com sonetos, né? Mas ela me dizia assim que ela copiava muito, né, de versinhos. Ela queria rimar, ela fazia versinhos rimados, tá? E o meu pai era muito da área das exatas, então acho que essa veia literária, esse gostar assim dessa área partiu da minha mãe, né? Enfim, eu fui para Porto Alegre, fiquei lá, fiz a faculdade, voltei. Nesse meio tempo a literatura ficou meia de lado, mas eu sempre fui fazendo os poemas, né? Eu tive assim uma produção muito grande nos anos 90 de poemas que eu guardei. Eu guardei esses poemas por 40 anos, né? E fiz uma coletânea que eu lancei esse ano, então. O Voo Livre até nem trouxe, não me lembrei, tá? Tempo e Efeito, né? É uma coletânea de poesias e pensamentos que eu guardei durante esses 40 anos. E por que eu publiquei agora, né? Com muita resistência minha, inclusive, tá? Eu não sabia se eu queria fazer isso ou não, porque eu achava também que esse lado literário já tinha passado um pouco, né? E aí eu pensei, 60 anos é uma data assim tão importante que a gente está, digamos assim, não no final, né? Mas também não no início da vida, tá? E aí eu pensei em homenagear os meus amigos. E eu fiz um evento nos meus 60 anos e pedi uma edição especial para entregar para eles. E nesse meio tempo também apareceu a Aldir Blanc,
né? E eu me inscrevi na Aldir Blanc, fui contemplada também. Então, tudo que aconteceu e está acontecendo comigo nesse ano de 2025 foi mais ou menos como eu comecei. Tudo fluindo muito naturalmente e eu estou gostando muito disso, porque estou reencontrando esse lado da literatura, essas pessoas que escrevem, que são pessoas diferentes, são pessoas sensíveis, né? E que a gente acaba se reconhecendo só num olhar, né? Então eu estou adorando essa minha fase do que está acontecendo comigo agora neste ano de 2025. A gente também tem a distribuição gratuita do livro, em função dele ter sido publicado através da Aldir Blanc, pela uma editora de Porto Alegre, que chama Bestiário. Tá? A Raquel foi uma pessoa muito importante para mim na editora, porque ela me deu todo o aparato que eu precisava e toda a certeza de que ia dar tudo certo, né? Que eu podia ir em frente, que não ia dar nada errado, ia dar tudo certo, né? Então ela me incentivou bastante também. E agora a gente está indo para a Feira do Livro de Porto Alegre. Esse daqui foi lançado no dia 8 de agosto, no Memorial de Estrela, né? Onde eu também fiz um lançamento do Voo Livre há 43 anos atrás, que eu levei o primeiro livro para lá. Na época era a Casa de Cultura lá, né? Então é um lugar assim muito especial para mim. E o evento também foi muito bacana, né? A Eveline estava presente, o Ayrton também estava. Foi muito, muito legal. Então, acho que é isso. A minha história é essa e a gente está indo para a Feira do Livro de Porto Alegre. E a ideia é quando... Porque, assim, o escritor, ele precisa de um empurrãozinho, né? Eu fiquei muito tempo, assim, resguardada. Mas agora, com essa convivência com a literatura, com as pessoas de novo, começou a me florescer alguma coisa, né? E eu acho que vem mais uma obra por aí. Tô me elaborando aqui, né? Então, vendo vocês falarem, eu me identifiquei muito com vocês, né? Obviamente, porque a gente tem esses lados em comum, né? Mas eu percebo assim que na verdade isso não para nunca, né? E o tempo é aquela história que eu sempre digo, né? Tempo e Efeito é meio que uma biografia minha, né? Porque quem lê os meus poemas me reconhece, né? Se reconhece também, quem conviveu comigo. E o efeito foram as coisas que foram acontecendo ao longo da minha jornada. Eu sou muito grata pela vida que eu tenho. Eu digo assim que tudo aconteceu na hora certa na minha vida e vamos em frente até quando Deus quiser, né? Parabéns pelo teu trabalho. E a obra, todas as obras estão disponíveis aqui, Evelyn? Vão estar aqui? Vão estar. Então tá, a gente ainda tem 2 dias. Parabéns pelo teu trabalho. Pessoal, é importante, tem o pessoal nos acompanhando em casa. Depois eu até vou passar alguns recados aqui. Até ainda durante, quando a Meire falava, tem a Daisy Darts, como é feita a seleção de autores ou autoras para publicação nessa editora. Tá? Depois eu vou deixar aqui para o pessoal falar a respeito disso. Eu vejo que tem muitas pessoas deixando seus recados aqui também. E da mesma forma, é importante, como a gente fala do trabalho de todos os escritores, quem está se sentindo em casa, com vontade de perguntar, deixe seu comentário, fique à vontade. Ela comentou do lançamento do livro dela, e hoje de tarde a gente falou sobre isso, né, seu Ayrton? Sobre essa questão das almas que se encontram. Eu cheguei cedo do lançamento da Ana, até antes que ela. E estava, acho que tinha 2 pessoas na sala,
e o Ayrton bem no cantinho. E eu não sei porquê, tinha todo o espaço para ser sentado. Então, eu sentei do lado dele e comecei a falar. E certa pessoa, quem é essa maluca que começou a tagarelar do meu lado? Mas estava todo o espaço vazio e eu me sentei do lado dele como se ele estivesse me esperando, né, seu Ayrton? E a gente começou a conversar como se a gente se conhecesse há muito tempo. Foi assim, ó, um encontro de almas também, né, seu Ayrton? E dali a gente começou a conversar, eu peguei o telefone dele e a feira hoje está acontecendo porque tiveram essas pessoas que me deram todo esse suporte, porque eu falei para Ana um dia aqui na feira de artesanato, eu vou fazer uma feira do livro, eu não sei como, não sei que dia, mas nós vamos fazer. E ela disse, o que tu precisa? Foi isso que tu me falou, né, Ana? Tu só me diz o que tu precisa. Eu disse, de tudo. Então deu certo, mas olha deu só. certo e tá acontecendo, porque tem pessoas que a gente encontra e que fazem acontecer. Então, foi muito bacana, assim, porque quando eu comentei com a Ana, ela disse, o que tu precisa, e hoje tá acontecendo. E o Ayrton até foi uma das primeiras pessoas que eu comentei, que a gente estava idealizando a feira e tudo mais, e ele também me deixou contato, e ele falou, me procura. Quando você falou do projeto, de imediato eu aceitei. É verdade. É verdade. Eu sabia que era um desafio enorme, mas eu digo, vamos lá. A gente convida o desafio. É isso aí. Vamos lá. A Daisy Dardes, que está comentando ali no Instagram, ela é da casa, tá? Ela é irmã aqui dos meninos, né? A nossa escritora. Porque ela trabalhou dentro do Rosinha até 2017. Foi quando ela saiu do Paradouro Rosinha para realizar o grande sonho dela, que é ser escritora. Então, hoje, a Daisy, que é aqui do Paradouro Rosinha, ela é, então, a nossa escritora da nossa família, então. E ela tá aí com vários projetos, ela segue o romance, né? Então, Daisy deveria estar aqui nessa roda de conversa. Mas ano que vem ela estará aí, com certeza, e espero com o seu livro também. Muito bem, seguindo então agora com a nossa roda de conversa com os escritores, um papo muito agradável. É uma sexta-feira diferente, cultural, aqui no Paradouro Rosinha. Dando sequência, Lélia Bart, isso? Isso aí, Lélia Sua Bart. vez. Eu sou de Estrela, nasci em Estrela, sempre morei em Estrela. É o meu primeiro livro, sou coautora com a Gladys e o Ayrton. Nunca pensei em fazer um livro, escrever um livro, nunca me passou, né? E agora estou aí. A ideia nossa foi deixar um legado para as futuras gerações, né? O livro trata muito das pessoas, o que elas passaram durante o episódio da enchente, as empresas, as entidades. A gente fez um apanhado de tudo que aconteceu e resumiu no livro. Então, são 32 coautores, né? Conosco, 32 pessoas e entidades. E fomos muito bem na divulgação, na venda também, estamos indo bem. Como eu disse, nunca pensei que eu ia estar aqui um dia e hoje estou. Quero agradecer a Eveline por esse evento, por ter me convidado para participar aí. É uma alegria grande, eu até admiro ela pela dinâmica, pelo empreendedorismo dela, dos eventos que ela está fazendo aqui junto ao Paradouro Rosinha, né? A minha família, meu pai foi escritor, o meu pai é agricultor, né? Também estudou no Alberto Torres, 1 ano, e ele publicou 3 livros de histórias e memórias do passado. Assim, a vida das pessoas como era na época do passado, muita coisa assim, histórias do passado, histórias da guerra, das dificuldades que as pessoas passavam, tudo isso ele conseguiu fazer em 3 livros. E o último livro que ele fez foi As Escolas do Passado. Também o dia a dia da escola ele conseguiu relatar dentro daquele livro. Épocas que não se podia falar alemão e essas histórias todas que o pessoal sofreu muito na nossa região. Mas voltando ao nosso livro, o Legado das Águas aqui, o que nos fez, o que eu pensei, né? A gente passa por tanta enchente em Estrela, são tantas, desde 1912, a gente registrou aqui todas as cheias
desde 1912, e Estrela continua erguida, né? Mas o que nós temos de publicado, o que as pessoas sofreram, o que as pessoas sentiram, o que elas perderam, os danos que foram causados aos órgãos públicos, às empresas. Então, isso para deixar um recado para o futuro. E me fez lembrar também as histórias da guerra, todas aquelas obras sobre as pessoas que escreveram, por exemplo, Menino de Pijama Listrado, A Menina que Roubava Livros, Anne Frank, o que essas pessoas passaram. Então, esse era o objetivo desse nosso livro, descrever o que essas pessoas passaram durante esse episódio e para deixar para futuras gerações, porque se a gente não vai escrever isso aqui, ninguém vai saber e ninguém vai acreditar que foi isso. Então, é acreditar do tamanho da catástrofe, e é muito pesado o que aconteceu lá no nosso município, na nossa região. Quem faz um relato muito com dados é a Emater, né? Das perdas que nós tivemos no interior, né? De animais, de propriedades, de máquinas, de equipamentos. A colheita também, que as pessoas perderam, estava pronto para fazer a safra e não conseguiram mais colher, ficou tudo por lá. Também o hospital fez um depoimento muito importante, o que eles passaram sem energia elétrica, só num andar havia energia elétrica. Foi coisa incrível. O comércio também, algumas casas de comércio também fizeram o seu relato. Então, quem quiser, temos na livraria Armazém, tem algumas obras lá à disposição. Nós mesmos também vendemos. Na Filha do Ayrton, em Curitiba, né, na Tuti, e aqui no Rosinha. Então, quem quiser adquirir, estão aí os livros. Muito Obrigada. bem. Everine, vamos lá. A gente encerrou aqui a nossa primeira roda de conversas. É importante a gente destacar que o Paradouro ele segue durante todo o final de semana com a programação, com os livros. Tem aqui as obras do pessoal, vão estar aqui presentes também. E destacar, né? É a primeira edição. Certamente, depois, como a gente já falou aqui, o pessoal que escreve nunca fica num livro só, sempre já vai pensando no próximo projeto. E aqui a nossa Feira do Livro certamente é a primeira de muitas que virão aqui. E eu fico muito feliz de estar aqui presente e ouvindo a história de cada um de vocês. Eu fiquei muito curioso, quero a obra de todos vocês agora. E, acima de tudo, é muito importante isso que a gente está vivendo nesta noite, para a nossa cultura regional, né? A gente tem poucos momentos como esse, e eu acho que os nossos escritores aqui têm que ter mais visibilidade, têm que ter mais oportunidade de falar sobre os seus trabalhos. Eu só vou abrir um espaço para o Vini, que não pôde estar aqui presente, e a Ana vai falar só um pouquinho sobre um autor que não esteve presente aqui. Tu estava dizendo, né, sobre o espaço, e ele colocou aqui, né, na dedicatória: a arte voltará a ser um ritual, né, porque realmente não são todas as pessoas que apreciam, né, e esse é o nosso maior, vamos dizer assim, o nosso desafio, exatamente, é chegar nas pessoas. O Vinícius Knecht, ele também ele lançou esse livro Amarelando Blue. Ele tem outros livros, mas este ano ele também lançou através da Aldir Blanc. Também está disponível gratuitamente, e ele mandou alguns exemplares aqui para a feira. Ele não pôde vir, mas eu estou aqui repassando os livros dele, então. Obrigada. Sobre a programação, amanhã nós vamos ter o Hector, né, que também tem 2 edições do livro, que são produzidos pela Vitrola. Nós vamos ter um menino que eu fiquei muito feliz de receber o convite dele quando a gente fez a divulgação dos escritores, e ele vai estar aqui através de ver vocês aqui. O Matheus, ele é de Lajeado, e ele tem 12 anos e é o 2º livro dele.
Ele vai estar aqui amanhã de tarde, às 14 horas, com o livro que também foi contemplado, né? Então, ele vai estar aqui distribuindo o livro dele. O Hector, então. A gente vai ter música ao vivo, brinquedos infláveis totalmente gratuito para as crianças. No domingo, a gente vai ter a apresentação do grupo de danças alemãs de Paverama, que vão estar aqui conosco de manhã às 10 horas. E às 17 horas, a gente vai estar com o pessoal da orquestra de Fazenda Vila Nova, que vai estar, então, fazendo o encerramento da nossa feira. Eu quero fazer agora, fugir do protocolo, que na verdade não tem protocolo, mas vamos lá. Me contaram, no início da nossa transmissão, que a gente tem que escolher um patrono para a feira. Mas é minha primeira edição, então eu não sabia desse detalhe. Não podia ser diferente, eu peço desculpas aos demais, mas tem uma pessoa que eu me conectei na vida. Deve ter vindo de muitos anos atrás, e ela sabe disso. Então, Ana, não poderia ser diferente, porque a gente se olha e eu tenho um carinho por ti. Tu sabe disso? Ai, eu vou chorar. Então, se eu tenho que escolher um patrono, por favor. E eu vou fazer mais uma quebra de protocolo. Que Sinta-se em casa, né? eu vou fazer uma quebra de protocolo porque essa pessoa não está conosco aqui. E eu vou pedir para Gladys levar esse carinho para essa pessoa que certamente depois vai ver a nossa live. Não sei se ela está assistindo. Quando eu era criança, da mesma forma como a Meire tocou a Aurora, e é por isso que eu fiz questão de ela estar aqui, teve uma pessoa que me tocou, marcou a minha infância. Talvez vocês conheçam, a Vani Lopozinski, que não está conosco aqui hoje, ela é de Estrela, e eu li muito essas obras, Vani. E eu era uma criança de 10, 11 anos, que Yasmine Minha Vida me marcou. E tanto que eu sempre falo, eu quero ler essas obras, eu quero trazê-las para minhas filhas, porque marcou a minha infância. Então, eu quero levar esse carinho, se tu puder levar para ela, porque ela esteve conosco na escola onde que eu estudava, na Edgar, aqui em Fazenda Vila Nova, em 2 momentos. E os 2 momentos foram muito bacanas. Ela sonhava em fazer o livro dela, que ela foi viajar. Isso. Baseado na viagem. Ela ainda não tinha ido quando ela fez a primeira vez. E ela tinha muita vontade. Não é... Ela fez e escreveu o livro baseado depois das experiências e nas... Exatamente. Então, arco-íris polonês, exatamente. Então, eu vou ter, brinco que eu falto terminar a 3ª edição de Supremos Momentos, que ela fez o 1 e o 2, o 3º, que era o Casamento, que eu tenho spoiler. Eu ainda não li o 3º livro, que ela estava também. Quando ela foi, ela disse, eu ainda vou lançar, ainda foi lançar. Então, meu carinho todo especial, Vani, você marcou a minha infância. Fundadora da Livate, que vai, por favor. Academia Literária do Vale da Com muito carinho, viu? E na próxima, espero a senhora aqui conosco para nós conversarmos na próxima roda. Né? Isso aí, com certeza. Ela acompanha tudo, viu? Ontem, no lançamento do livro, ela já... No momento que foi publicado, ela já... Beijo, Vani. Olha só. Eu vou deixar, acho que a pergunta é aqui para ele, né? Isso aí. Qual que é a pergunta? Eu vou buscar aqui. Como é feita a seleção de escritores? Então, De autoras para publicação nesta editora. como eu expliquei, a minha inspiração para criar a Libélula foi porque eu senti muita dificuldade em lançar o meu primeiro livro, né? É incrível a quantidade de pessoas que me contatam semanalmente para perguntar como que eu faço para publicar. Então, as pessoas não sabem. E assim, eu também fui aprendendo. E uma das coisas que eu percebi é que se você não tem um apadrinhamento, se você não é conhecido, ninguém vai querer ler o teu original do nada, sabe? Como eu disse, eu mandei para 50 editoras e somente 3 responderam, sendo que uma era de Portugal e nem, né? Não daria. Então, a Libélula, ela é uma editora para autores independentes de autopublicação. Mas diferente de muitas editoras de autopublicação, o meu diferencial, eu acredito que seja, e todos os autores que publicaram comigo podem confirmar, é que desde o começo até o fim, a gente dá toda assistência, todo acompanhamento do trabalho. Então, o autor nunca vai estar sozinho, né?
Então, assim, não tem uma seleção de originais. A pessoa conversa, eu analiso, eu faço todo um trabalho de análise crítica em todos os originais que chegam para eu ler, e aí eu retorno para essa pessoa se há uma possibilidade desse livro ir adiante, ou se ele ainda precisa melhorar. Então, tem toda essa conversa. Mas dificilmente eu recebo um original para ler sem ter uma conversa com o autor. Até porque a impressão, todo o trabalho, quem vai bancar é o autor, não é a Libélula, tá? Eu faço todo o acompanhamento e o autor paga por esse trabalho, né? Como qualquer outro tipo de trabalho. Por que eu acho que é importante a gente falar sobre autopublicação? Porque nós temos um mercado extremamente restrito para autores. E mesmo os autores que já são conhecidos nacionalmente e até internacionalmente, com prêmios, com Jabuti, com açorianos, eles têm muita dificuldade de encontrar editoras. E eu estou dizendo isso não só por causa da Libélula, mas que eu convivo muito com esse meio literário. Cada vez mais eu estou muito inserida nele, né? E eu vejo a dificuldade de autoras e autores que eu conheço o trabalho, já foram publicados, mas que não conseguem uma editora tradicional comprar o seu original, comprar os direitos autorais da obra e depois vender. E eu te digo assim, o Dora, os direitos autorais do Dora foram comprados pela Libretos, que é uma editora de Porto Alegre, e durante 5 anos eu não fui a dona do meu livro. E todas as vezes que eu encontrava a Clô, né, ela dizia assim, nossa, o teu livro vende muito. Só que eu, como autora, recebi nada, né, do meu livro. Então, assim, e esse mercado, ele é muito perverso. Então, na Libélula, eu inverto toda essa ordem. Eu nunca fico com direito autoral que pertence ao autor. E toda essa parte de trabalhar com as vendas, eu faço todo um trabalho muito dedicado a isso, porque eu entendo que é muito injusto o quanto fica para o autor. Óbvio que as livrarias têm um papel importantíssimo. É óbvio que elas precisam estar nesse meio, mas eu acho que a balança está muito desequilibrada. Então, e nós somos pequenos, né? E eu não só Meire como editora, mas eu como autora e como os autores pequenos. A gente precisa se projetar. Em algum momento a gente precisa se lançar. Então, esse é o trabalho da Libélula. Então, por isso eu não tenho esse trabalho de comprar original e publicar e comprar os direitos autorais. Tá? É uma autopublicação. Aí, tá respondido, então. Então, você que tem um projeto em casa, que está na gaveta, de que forma pode entrar em contato, Meire? Pode entrar em contato diretamente pelas redes sociais da Libélula, que é @Libélula Livros, ou meirebrode@gmail.com, ou meirebrode@libélulalivros.com.br, ou o meu número, o celular meu também está nas redes sociais, no Instagram e Facebook da Libélula. Perfeito, é isso aí. E esses livros são vendidos através das redes sociais ou contato direto comigo, né? Ótimo, ótimo. Importante a gente incentivar também os novos escritores, né? Eu acho que é um desafio que a gente tem para o ano que vem, encontrar alguém que teve uma inspiração do nosso bate-papo aqui e no ano que vem até a sua obra também aqui conosco, né? Não é, Evelyn, dando sequência, então. Ano que vem, tu vai ter uma cadeirinha aqui do lado, ó, vem aqui, ó, porque é bacana esse bate-papo, assim, o pessoal, tô vendo que tá em casa, e muitos me mandaram no WhatsApp, inclusive, assim, que estão sentados em casa acompanhando e se sentindo à vontade, sabe? Isso é importante. Não é que eu tenho vergonha, é que se eu pego o microfone eu não largo. Então, faça jus ao teu microfone. Não, eu tô aqui pra escutar as experiências de vocês. Depois eu sento aí, calma. Mas, ó, promessa de ano que vem é que vocês sentadinhos aqui, nós aumentarmos essa roda, exatamente, né, Jason? Ou fazer mais edições, todos os dias de feira. O nosso projeto é nós aumentarmos aqui e termos mais escritores e fica o convite para quem quiser vir prestigiar a feira, não somente para, eu quero comprar um livro, não é a nossa meta. O Paradouro Rosinha não é a meta vender os livros aqui por conta da feira. A nossa meta é colocar que vocês estejam aqui à vontade, que vocês possam vir aqui, botar o trabalho de vocês, porque acho que antes de tudo é essa questão cultural, é essa questão de mostrar
quem é da nossa região. E eu sempre bati muito em cima, né, Ana, que eu queria o pessoal da nossa região. Eu sempre falava, eu quero trazer os escritores do Vale do Taquari, porque a gente tem muita gente aqui que é nossa, que não sabe, a gente não sabe quem são. E quando a Ana me passou, a gente tem um grupo de mais de 40 escritores, isso, eu disse, sério, Ana? E ela disse, sim, a gente tem muitos escritores no Vale, e é uma informação que a gente não tem acesso. Tanto que eu falei várias vezes, eu queria muito saber aonde que estão os livros de vocês, aonde a gente encontra os livros de vocês, porque, infelizmente, a gente não tem acesso a essas obras que são tão importantes e que marcam a vida, e que, às vezes, os escritores também não sabem. Viu? Eu não posso ficar... Vamos passar. Ayrton, a gente está chegando ao final e a gente vai fazer mais um giro por todos. As tuas considerações finais e que tu reforçasse a possibilidade das pessoas adquirir as tuas obras. Tantas obras maravilhosas que foram apresentadas aqui esta noite. Inclusive quero agora saudar de forma oficial a patrona da nossa feira do livro do Paradouro Rosinha, uma honra muito grande, né? Estar na sua presença, com esse trabalho tão maravilhoso. Então, foi colocado aqui diversos aspectos sobre a produção literária, muitas pessoas, muitos projetos, muitos livros já prontos, né? Esperando uma oportunidade. Acho que essa lei Aldir Blanc foi extremamente importante, né? Para mim, especialmente, né, através dela eu consegui publicar o meu livro, né, o Baú de Memórias do Ayrton, e ano que vem vou fazer questão de estar aqui trazendo o Baú de Memórias 2 e a história da Câmara de Vereadores de Estrela, desde a sua fundação em 1882 até os tempos atuais, trazendo toda essa situação da sua instalação, porque nós estamos aqui no município de Taquari, né? Pois então, nós somos filhos de Taquari. Um dia nós fomos filhos de Triunfo, e outro dia nós fomos filhos de Porto Alegre, né? E outros dias nós fomos território indígena. Então, essa história toda eu estou trazendo através dos livros que eu estou publicando, e o interessante é que Estrela passa a pertencer ao território de Taquari em 1849 e se emancipa em 1876. Mas a instalação do município ela só ocorre em 1882. Porque as lideranças do município de Taquari, elas gostavam muito do território de Estrela. Elas relutaram muito em aceitar o fato da criação de um novo município. Então Estrela se emancipa legalmente através de uma lei estadual em 1876, mas só é instalada em 1882. E olha como é interessante. Esse processo foi tão gigantesco que Estrela levou junto todo o território de Lajeado, Rio do Meio, Encantado até Guaporé. Então isso tudo passou a pertencer à Estrela. Então, na medida em que nós fomos recebendo no Memorial de Estrela as delegações, e eu percebia que as pessoas que visitavam o nosso município, de todas as regiões, elas apreciavam, chamavam muita atenção das pessoas a grandeza da nossa história. As etnias que formam a nossa identidade cultural. Os indígenas, os portugueses, né? Os escravizados, né? A colonização alemã, os italianos, e tudo que diz respeito a esta nossa trajetória, que se eu fosse resumir numa palavra de resiliência, talvez superação. Em muitos momentos a nossa região teve que se reinventar, como tem esta necessidade agora, né, de se reinventar sobre todos os aspectos diante de todos esses fenômenos climáticos.
Mas eu recebia, sabe, pessoas de regiões com histórias fantásticas, tipo Rio Grande, Pelotas, né? Santo Augusto, essas regiões todas. E as pessoas no memorial, quando começavam a falar de tudo isso, da chegada dos colonizadores pelo rio Taquari, contava que tinha uma escadaria ali próximo, por onde Estrela, né, nasceu, cresceu e se desenvolveu. E tudo isso chamava muito a atenção e outras pessoas foram sendo motivadas a vir visitar o nosso município. E baseado nisso, sabe que quando eu recebo uma informação aqui do Paradouro Rosinha, que também vai contar a sua história, pode ter certeza que isto é sinônimo de sucesso. As pessoas, elas estão em busca de histórias, né? De pessoas, de vivências, de amores, de desencontros, de perdas, de superação. E tudo isso, sabe, num aspecto mais amplo do Vale do Taquari, tem muito. Tem muito. Então essas relações que aconteceram, essas relações de poder, também de fé, de educação. E eu gostaria de encerrar a minha participação, evidentemente, agradecendo muito e ovacionado pela buzina, que está insistentemente acionada e a qual eu agradeço imensamente. Mas veja bem, sabes que eu vi aqui a Mary contando a história, né, da mãe dela, da Ana, como isso, que teria me influenciado, né? Assim, que teria me motivado a ter essa pretensão de escrever alguns artigos num jornal a partir de pesquisas e tudo. Eu acredito que foi meu bisavô, sabe? O bisavô chegou como outros imigrantes, se instalou na região da Harmonia, lá onde a Meire pesquisou, aquela lagoa da Harmonia, onde a Meire... Eu tenho um livro na minha biblioteca. Uma das personalidades que aparece lá é meu avô, aquelas fotos, sim. Guilherme Engster, sim. Um de chapeuzinho que está ali, exatamente, porque a minha família, ela se instalou ali. E a minha família vendeu lotes de terra ali para a instalação, para a abertura da lagoa ali. E ainda hoje meus parentes residem ali, alguns, né? Na Lagoa da Harmonia. E o meu bisavô, esse que era professor, ele não era um sujeito muito ligado às lidas do campo, com animais, nem produção de chimia, nem colheita de milho. Ele era um sujeito que gostava de lecionar. Então, nas terras dele, ele construiu uma pequena escolinha onde ele lecionava em língua alemã para todos os meninos e meninas daquela região, da Harmonia. E onde também ele trazia o pastor de Arroio da Seca, que hoje é município do Imigrante, para os cultos. Então, ele era um sujeito comunitário, um professor na essência da palavra. E sempre nos foi passado pelas histórias da minha mãe, que inclusive, né, como você escreve, como mãe é uma coisa incrível, né? Como nos motiva. Eu gravei muitos momentos com a minha mãe, a Mitch Engster, né, que depois, então, eu trouxe para o livro. E ela comentava muito de como o meu avô impactou a vida dela, de como ele foi importante, sabe, para a formação dela. E a formação cristã também. E ela trouxe tudo isso para a nossa família. E ela foi o centro da nossa família, né? E tudo isso é uma herança que vem de lá. E ela contava que o nosso avô tinha muitos livros que ele trouxe num baú que ele não abriu mão. Ele abriu mão de tudo, de muitas coisas.
De roupas, louças que a Bisa queria trazer, ele abriu mão. Mas os livros ele não abriu mão. E ele os teve até o final da sua vida. Então eu acredito que ele veio da Alemanha, da região de Neustadt, na Alemanha. Né? Chegaram aqui em 1858 e pelo rio Taquari eles adquiriram um lote de terras aqui, na colônia que foi criada pelo Vitorino, né, Ribeiro. Então ali, sabes quantas famílias vieram para cá entre 1856 e 1920? 2.800 famílias. Eu estou escrevendo o livro da família Bert agora. Da família Bert. Então é isso, gente. Poderíamos ficar aqui contando histórias das nossas mães. Eu nem sei se eu posso falar isso, mas temos um encontro e a gente vai precisar da advogada. Porque eu vou precisar de uma advogada, tá? Porque ele tem uma história bem bacana do bisavô e de livros que são assim, ó. Isso deixa pra próxima. Deixa pra próxima? Então tá, fica pra... Mas é bem curiosa, tá? Eu só sei que eu vou precisar de uma advogada, tá? São histórias da nossa história, né? Então, tudo isso, dito isso tudo, eu acho que essa oportunidade que você, né, está nos ofertando com essa gentileza toda, com esse acolhimento aqui, é fantástico e eu sou muito grato. E em nome de todos aqueles que um dia chegaram aqui, desbravaram essa terra e construíram a grandeza da nossa região e a oportunidade que você está nos dando, né, para que eu possa aqui relatar um pouquinho do que foi toda essa saga da MIT e outras sagas de tantas famílias, que vai se contar uma, né? Eu fico, assim, agradecido em nome de todos, especialmente da minha família. Muito obrigado, Ayrton Engster dos Santos, pelas palavras. Seguindo agora com a Gladys, da mesma forma, primeiramente, agradecer pela tua presença, as tuas considerações finais e tu já falou antes um pouco a respeito do teu trabalho e onde encontrar, mas mais uma vez eu peço que tu destaque isso. Perfeito. Nossa, chegando aqui nos finalmente, eu vejo o quanto que ser escritora é fazer conexões, né? Escutando cada história, né? E cada um de vocês, cada uma, e escutando a Meire, que bom que tem esses lugares para onde acolher esses escritores. E me fez lembrar muito, porque em setembro eu fiz 8 palestras pelo Rio Grande do Sul com a Banda Rosas. E me veio muito quando eu escutei tu falando, Meire, e antes de nós entrarmos na live, eu recebi uma mensagem. Um dos locais que eu fui fazer palestra foi em Santo Augusto. E em todos os locais que eu passei, fiz contatos e eu entro em contato novamente para ver como foi, enfim, para me continuar mantendo ativa nessas comunidades. E uma das psicólogas, quando eu mandei, ela me disse assim, tem um rapaz, ele tem um livro pronto e no momento que tu no palco falou que tu é escritora, ele quer falar contigo, ele precisa falar contigo. E eu entrei em contato com ele e ele tem história pronta. E ele queria apenas saber de que forma eu posso divulgar o meu livro. Então, só nesse momento, então, eu dei 2, porque na época não te conhecia, nem conhecia, né? Enfim, eu dei as editoras que eu conheci e ele foi atrás. Ele acabou não fechando contrato com essas editoras, mas a partir disso, hoje ele me mandou, ele vai estar lançando o livro dele nos próximos dias. Pelo simples fato de nós termos nos conectado. Então, quando nós entramos nesse mundo da literatura, aquilo que o Ayrton diz foguete não dá ré, né? Não tem volta. Então, a gente nunca sabe aonde a gente vai parar como escritora, aonde nós vamos parar com as nossas histórias e tantas conexões, e me veio isso, né? Porque mais uma vez eu vejo, a Meire não veio por acaso, ali tem uma escritora que vai sentar na próxima evento aqui conosco, não vai ser ali, vai ser conosco aqui, porque quando uma vez se entra nesse mundo e se tem vontade, de alguma maneira a espiritualidade dá um jeito de te unir a isso. Ela acordou
40 anos as coisas dela. Não é porque antes tu não queria, é que este momento estava pronto para tu te conectar às pessoas certas, eu tenho certeza disso. É esse ano que tu estava pronto, assim como nós três, como nós conversávamos hoje de tarde, né, Ayrton? Por que nós três escrever um livro? Por que nós três fomos reunidos? Então as conexões vão se formando. E eu vejo o quanto a literatura fez isso comigo. Quem era a Gladys há 3 anos atrás e quem é hoje como escritora. O quanto que foram pessoas sendo colocadas no nosso caminho. Então que lindo, né? Que lindo nós nos conectarmos. Cada encontro que tu vai indo, cada feira do livro, cada lugar que tu entrega um livro. Eu fui para São Paulo, eu me conectei com pessoas que lá em São Paulo conheciam a história da enchente. O menino que vai fazer um podcast conosco, porque ele conhecia a história, se envolveu na história do Vale do Taquari. Entreguei livro para a advogada do Ceará. Então, assim, por que essas pessoas? Conexões que vão se formando, né? Então, cada livro que tu entrega é alguma história que tu vai te conectando, é alguém que vai se conectando com a nossa história. Então, estou maravilhada, Eveline, mais uma vez gratidão. Eu e a Eveline já temos uma história em função do meu filho que é músico, que tocou com Giga, então eles já tinham uma história, a gente já se conhecia, já se conectou, já fomos na praia em função das músicas deles, né? Então é lindo de ver mais conexões, né? Então gratidão imensa. Meu livro, mais uma vez, então, pode ser adquirido, pode me chamar pelo direct, Gladys Schneider Satic, ou pela minha bio lá no Instagram, ou também em Estrela, ou aqui agora, então, no Rosas também, tá? Gratidão imensa pela oportunidade. Grande prazer conhecê-la. A Ana, que nós se conectamos na quarta, primeira vez presencial, mas a gente só tinha conversado, né? O Ayrton e a Lélia, que são sempre os parceiros, que sempre embarcam, né, na mesma jornada. Muito lindo, muito, com certeza. Gratidão imensa para ti também. Grande prazer, Gladys. Também. Muito obrigado. Meire, por favor. Bom, as considerações finais são aquelas palavras assim que a gente dirige para explicar, para externar o quanto é importante, o quanto a gente é grata por ter essa abertura de falar sobre livros, de trazer literatura, porque num mundo, num universo onde as pessoas não estão muito ligadas à educação, à literatura, às artes, isso é um privilégio, sabe? É um privilégio. E eu não comentei antes, mas o Ayrton falou lá no começo, na primeira fala dele, sobre a Rosinha, que faz parte da comunidade, que é um patrimônio, né, do Vale do Taquari. Mas eu tenho uma história muito engraçada da Rosinha, eu como gosto de história, com a minha família. A gente sempre fala assim, ó, tá, a gente tá, mas tem que estar parando. Que horas que a gente vai parar na Rosinha? Todas as vezes. Vai ou volta. E aí, assim, ó, eu tenho. Meu ex-marido, ele é uma figura. Assim, ele não conseguia chegar até lá, ele tinha que parar na Rosinha. Falava, homem, pelo amor de Deus. E aí, a gente saía de Lajeado. Quando abriu aqui desse lado, eu falava, não é possível que você vai parar aqui, a gente acabou de sair. Parece que tem um imã. Então, assim, ó, esse lugar aqui, realmente, ele é muito encantador. Muito atraente, a gente se sente realmente muito bem. E agora, com essa questão... Quando você me convidou, eu falei, mas o que tem a ver Parador Rosinha com o livro? Que interessante, né? Várias pessoas comentaram comigo. Eu falei, não sei, eu vou lá, mas se alguém está falando sobre livro, essa pessoa já tem o meu respeito. Então, aqui, ó, o meu agradecimento e o meu respeito por você estar fazendo uma coisa tão importante, tá? Esse aqui é um comecinho, mas eu tenho certeza que do jeito que vocês são empreendedores, daqui, sei lá, pouquíssimo tempo a gente vai ter vai entrar no calendário cultural do Estado. Tá? Então eu acho que é isso, e não é pela venda do livro, mas é sim por divulgar a literatura, por divulgar autores, pessoas que querem contar uma história e que merecem contar uma história. E uma coisa que você falou, que você não se sentia, não sei se eu vou poder escrever livro, é que a gente não se autoriza. Quando a gente se autoriza a ser escritor, a ser escritora, a gente chega e fala assim, não, eu posso fazer isso, eu tenho condições de fazer esse livro. Porque todo mundo tem uma história para contar. Você pode não saber colocar tão bem palavras, mas você
tem uma história para contar. E toda história é digna, toda história é válida. Né? Então fica aqui meu agradecimento. E os livros, Pequena Leitora, ele pode ser comprado diretamente comigo, né? Pode mandar um direct pela @Libélula Livros, e assim como Dora. Tá? Esses outros aqui, eles estão esgotados. Então, esse aqui foi muito vendido. E esse aqui também, que é um dos primeiros, ele já não tem há muito tempo. Então, os únicos que eu tenho mais para vender são os livros de outros autores que eu também divulgo. Quem entrar na página da Libélula pode encontrar todos os livros que estão lá de lançamento de autores. Eu tenho contato deles, eu consigo vender, né, para os autores. E os meus, propriamente ditos, também são vendidos por lá. @Libélula Livros. Muito obrigada. Muito obrigado. Seguindo agora com a nossa patrona da feira, né? Pois é, que responsabilidade, né? Mas assim, ó, eu agradeço demais, tá? E realmente, quando foi bem aquilo que a Eveline falou, né? Eu tô pensando em fazer uma feira do livro e eu disse para ela o que tu precisa, né? E fluiu e vai. E isso, hoje aqui é o nosso primeiro passo, nosso primeiro evento, mas ele vai seguir assim como a Feira do Artesanato seguiu, assim como Rosinha segue há tantos anos, fazendo parte da nossa comunidade. Tá? Eu me sinto muito honrada de ser a patrona da primeira feira, embora acho que, né, Ayrton, eu acho que tu poderia ser o patrono no meu lugar, né? Mas assim, ó, eu divido isso com vocês todos, tá? Porque eu sei que é uma responsabilidade muito grande. Até estava pesquisando aqui, né? Mas não achei nada, então vou ter que inventar aqui o que eu entendo que é ser patrona de uma feira, né? Acho que o nosso objetivo é divulgar e alcançar as pessoas, porque nada melhor que um livro para fazer isso, né? A percepção de um filme é diferente, a percepção de uma série é diferente, a percepção de um celular é diferente. Um livro é um livro e sempre será um livro, né? Então, eu penso que só tem que dar certo, Eveline, só tem que dar certo, vai dar certo. O ano que vem a gente vai estar aqui de novo com outros escritores, né? Sabendo que a Meire tem a Libélula, que eu também não sabia, né? Poderia ter entrado em contato contigo, mas também, né? A gente vai se conhecendo, enfim. O próximo, né? E a ideia é fazer um romance de uma história real, né? E quem sabe, né? Eu só me assustei um pouquinho que tu disseste que vai avaliar, que vai, né? Se pode, se não pode. Aí eu me assustei, né? Tá. Mas eu acho que estou preparada também. É muito difícil, assim, não dar certo, sabe? Assim, porque a pessoa, quando já tem esse impulso natural, ela já tem alguma coisa. E eu tô super feliz, assim, de estar compartilhando com vocês esse momento, né? De ter ido em tantos lançamentos e tantos que estão vindo agora pela frente. Dia 5 a gente tem mais um colega, né? O Vinícius também lançou o livro dele. E o Tempo é Feito, como ele foi feito através da Audioblank, ele é distribuído gratuitamente aqui no Rosinha. Se quiserem, pode ser pelo Instagram, eu entrego, né? E só isso, né, Eveline? Meu coração tá assim, ó, saindo, né? Tá. E vamos em frente, né, gente? Agradeço também por tu estares aqui, fazendo o teu trabalho aqui tão legal com a gente. Fico né? muito Uma feliz. sexta-feira bem diferente, né? Que para nós até, esse tipo de conversa, para nós que somos da literatura, a gente... É normal, vamos dizer assim, né? Mas é muito bacana. Sempre é um momento novo, sempre é uma coisa diferente. E eu tô feliz. É isso. Muito obrigada. Agora virou normal, né, Lélia? Mas no início assista. A Lélia dizia, nós temos que ir nas rádios, no jornal.
Não, eu só queria fazer um livro, só, mas eu não pensei que era entrevista, era podcast, era live, feira do livro agora, então, meu Deus. Sim, tudo. Mas sabe que foi muito interessante a nossa participação aí, com pessoas aí que já são escritoras há mais tempo, há 40 anos já, e ela também. E ela tem uma editora, né? Como foi importante esse nosso convívio, essa nossa conversa aqui. Eu aprendi muito aqui. Eu acho que todos vocês saem daqui com algo a mais. E isso é o importante, né? E quero também agradecer a Gladys e ao Ayrton, que sempre estão nos aguentando, um aguenta o outro, nos acompanhando. Uma vez por mês a gente se encontra, a gente faz uma roda de conversa, né? Veio dois, né? Veio dois. O legado das águas, dois. Eu não queria falar, agora tu me estimulou. Olha aí, Conta. primeira mão, hein? Estamos pensando em fazer o Legado das Águas 2. Resiliência e reconstrução. O que foi feito, como estão as pessoas que estavam fora de casa, que tinham perdido tudo, toda aquela história. Vamos ver como é que estão indo, né? E também quero agradecer aqui. Eu conheci um espaço muito legal aqui. Eu vou te dizer, a gente vai começar a frequentar esse teu lugar, principalmente o terceiro sábado do mês, né? A gente vai procurar vocês. Muito bom espaço, gostei muito. Gente, a comida é muito boa aqui. Meu Deus do céu. Para um paradouro com comida tão boa, nossa! Mas tudo de bom. Obrigada a todos vocês e foi um prazer ter conhecido as duas autoras e o moço aqui também da live. Muito obrigada. Então, Ayrton, Gladys, Meire, a Ana, a Lélia, primeiramente, fico muito feliz de poder estar entregando para a audiência do Clique um conteúdo de qualidade e, acima de tudo, de estar num lugar que eu gosto tanto, que eu frequento, conheço o pessoal aqui de longa data. E o que eu disse antes de fato, eu me sinto em casa aqui, o ambiente é acolhedor. Esse menino que vocês viram caminhando aqui, olhando, ele é o meu filho. Então, assim, ele disse, pai, quero ir junto lá na feira. Eu disse, vamos. Ele já olhou, voltou pro celular, tem o dinheiro para comprar os livros dele ali, que ele gosta. Então, eu acho que é isso. A gente tem esse papel de, para as próximas gerações, a gente vive uma era da tecnologia, mas nada como o papel, o livro na mão, aquele momento de fazer com que realmente aquilo que a Meire falou antes, de conhecer outros lugares por meio da literatura. Então eu fico muito feliz disso. E Eveline, parabéns pela iniciativa tua e do Gui. E muito obrigado por me convidar para fazer parte de tudo isso. Vou fazer duas colocações. A primeira, pedir desculpas pelas interferências, mas como vocês podem ver, a gente está na nossa casa, né? Então a gente pega o barulho da BR, a gente pega o pessoal entrando, o pessoal limpando as mãos. Então a gente está em casa e acaba dando o barulho da rua, acaba pegando junto, né? E o segundo é colocar a casa à disposição, porque eu sei que vocês fazem muitos lançamentos, então se em algum momento vocês precisarem fazer um lançamento, a casa que está à disposição para vocês. Eu sei que tem os escritores, às vezes, que precisam de espaço, vocês sabem que a casa está sempre aberta para vocês, então colocar os escritores, não só vocês que estão aqui presentes conosco, mas porventura alguém que estiver acompanhando e quiserem fazer o seu lançamento, só nos contatem, então, ali na página do Paradouro Rosinha, que com certeza a gente vai ficar muito feliz porque eu sei que é um momento especial, né, de todos os escritores, e a gente está aqui de portas abertas para vocês também. Então, aproveitar e vou convidar vocês para conhecer o nosso trabalho, www.cliquedovale.com.br, um jornalismo independente. E dentro de tudo isso tem notícia, a gente está cobrindo aqui tudo o que acontece aqui na feira. Hoje tem live, amanhã tem live, domingo tem live, direto aqui do Parador. Então, contando para as pessoas um pouco do que acontece aqui, do que vai acontecer. E diariamente tem informação, tem conteúdo. Isso aqui que a gente fez agora vai virar também uma matéria bem legal ali, depois destacando um pouco mais. Vai ter foto lá no Clique também. Eu vi que o Gui também já postou nas redes sociais do Parador. Então, realmente, de fato, estou muito feliz de estar aqui, de conhecer vocês. E a partir de agora eu tenho uma missão de conhecer um pouco mais da obra de cada um de vocês, que é uma coisa que me coloca em missão.
Fica, a live fica disponível também. Eu vou subir ela para o YouTube também. E esse conteúdo vai estar disponível lá. Isso é o mais importante. É a gente levar cultura para as pessoas. É a gente falar principalmente dos nossos escritores e tantas histórias bacanas que a gente falou aqui. Então, Obrigada, muito obrigado. de coração. Hein? Obrigada. Salva de palmas para nós.